Olá, estamos chegando com mais uma ação parlamentar. Eu te convido a ficar aqui com a gente. Hoje tem muita informação, inclusive vamos falar do aeroporto de São José dos Campos. A concessionária negocia a ampliação dos voos regulares para transporte de cargas aéreas para países como México e Estados Unidos. E a expectativa é de que novas rotas sejam integradas à operação até o final do primeiro semestre. E você vai conhecer os detalhes de um projeto de lei que tramita na Câmara e prevê a implantação do estudo de Libras nas escolas do município. E você sabe o que é título de utilidade pública? Nessa edição, vamos explicar por que algumas instituições recebem esse título. E um ateliê no complexo da antiga tecelagem Paraíba recebeu o nome de Johan Gutlich, um pintor holandês que viveu aqui em São José e ajudou a criar a Escola de Belas Artes. Vamos mostrar a história dele daqui a pouquinho. Então fica com a gente que o Ação Parlamentar já está no ar. Você já ouviu falar em título de utilidade pública? Algumas entidades, associações e instituições sem fins lucrativos que prestam serviços à comunidade recebem esse reconhecimento. Na reportagem a seguir, a gente mostra como e por que esse título é concedido. O trabalho desenvolvido nesse Centro Comunitário de Convivência Infantil atende 99 crianças do bairro Jardim Santa Hermínia, região leste de São José dos Campos. A Casa EPAF nasceu em 2001 com o objetivo social de prestar serviços à comunidade. Um ano depois, firmou parceria com a Prefeitura na área da educação e hoje recebe crianças de 1 a 5 anos. A gente oferece o trabalho, da educação infantil de acordo com o currículo da rede, A gente é uma rede parceira da prefeitura, Então, mesmo que é das escolas das EMEIs, a gente segue o mesmo trabalho aqui. As crianças ficam das 7 da manhã às 5 da tarde. O período da tarde é destinado ao contraturno, Onde são momentos lúdicos, de brincadeiras, que são planejados e acompanhados pelo professor também. A entidade sem fins lucrativos é o apoio de muitas famílias que precisam deixar as crianças sob os cuidados de profissionais para trabalhar. A associação recebe verba da prefeitura para fazer a gestão do serviço. A gente atende as mães com questões de vulnerabilidade, Questões que as mães precisam prover também de sustento familiar. É um trabalho bem importante para a comunidade, A gente tem várias crianças aqui, E as famílias procuram. Já é uma instituição mais antiga, então o pessoal do bairro já conhece, A gente às vezes atendeu a mãe há anos atrás e hoje em dia ela deixa o seu filho aqui com a gente, Então, assim, o nosso trabalho é bem importante para a comunidade, sim. A Associação Majonel também foi criada para buscar melhorias à comunidade. A entidade nasceu em Itaim Paulista, região leste de São Paulo, e em 2022 chegou a São José dos Campos. Hoje faz a gestão dessa unidade do SECOI do Jardim Primavera. Essa unidade surgiu de uma necessidade mesmo, de uma apuração, porque quando a gente vem conceber uma unidade, a gente faz toda a análise, se há necessidade do nosso trabalho. Então, nós fizemos a análise e deu a capacidade de estar fazendo esse trabalho aqui no bairro do Primavera. Era uma unidade que era uma instituição antiga, São Mateus, que não existia, que não estava mais praticando o trabalho, a unidade estava parada e a instituição veio com todo o seu aparato, com engenharia, com todo o nosso olhar pedagógico e transformou esse prédio novamente numa unidade escolar. É uma unidade conveniada à prefeitura, onde atende crianças de 0 a 5 anos. E atende em período integral, isso que é o mais importante, ou seja, além de favorecer as crianças, favorece os pais que dá a condição até mesmo de trabalhar, da mãe ajudar o pai em casa, ou seja, aumenta mais a condição financeira. As duas organizações da sociedade civil receberam da Câmara a Declaração de Utilidade Pública. O título é garantido a partir de um projeto de lei que reconhece o valor social do trabalho de uma determinada entidade. Em 2023, os parlamentares aprovaram 5 PLs de declaração de utilidade pública. Agora, em 2024, 2 entidades já receberam o título.
A partir do título de utilidade pública, ela pode ter benefícios, né, do governo municipal, como ganhar um terreno. Muitas entidades, né, sonham com o terreno próprio para parar de pagar aluguel. E a ganhar o terreno também tem regras, né, do município, que tem que comprovar uma renda, tem que comprovar valor para a construção. E o caminho para a utilidade pública, eu quando recebo esse pedido fico muito feliz, porque a entidade tem que estar em dia, né? Tem que ter um ano, no mínimo um ano de funcionamento. Os diretores não podem receber salário, tem que trabalhar como voluntários, né? Eles têm que estar registrados em um cartório, a entidade, e essas regras você começa a ver que a entidade é séria. Para receber o título de utilidade pública, a associação precisa cumprir uma série de requisitos. Entre eles, prestar serviços à comunidade sem fins lucrativos e comprovar a idoneidade moral de seus diretores. O vereador Fernando Petit explica que antes de declarar a utilidade pública, toda a documentação é analisada. É um processo que tem várias regras. Quando você vê o dia, né, chega o dia de ser votada a utilidade pública, você pode ter certeza que a entidade tem todos os requisitos e mostra que é um trabalho sério. Para Rodrigo, o título de utilidade pública é o reconhecimento do trabalho feito pela associação e uma forma de confirmar que a ação social está no caminho certo. É uma certificação que para nós mostra a excelência do trabalho, né? E a gente muda de assunto agora para falar sobre o aeroporto de São José dos Campos. A concessionária negocia a ampliação dos voos regulares para transporte de cargas aéreas para países como México e Estados Unidos. A expectativa é de que novas rotas sejam integradas à operação do aeroporto até o final do primeiro semestre. E a Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes da Câmara Municipal acompanha de perto esse momento. Uma mudança de cenário. Em pouco mais de um mês, o aeroporto de São José dos Campos ganhou mais movimento. Não só de aviões, mas de pessoas. É que o local voltou a receber voos comerciais, um desejo antigo dos moradores. São 3 decolagens semanais diretas, de ida e volta, com voos que partem de São José em direção ao Rio de Janeiro. No primeiro mês, com voos de passageiros, foram aproximadamente 3.100 pessoas transportadas e uma média de 70% de ocupação. Esse número é considerado positivo pela concessionária do aeroporto da cidade. Então, o nosso resultado foi bastante satisfatório, porque veio acima do esperado. 70% de ocupação no primeiro mês em alguma coisa que está começando a nascer agora é um desenvolvimento bastante significativo. E é um sinal de que essa rota tem tudo para se estabilizar com o tempo, na medida em que mais e mais pessoas comecem a utilizar, perceber a vantagem de usar esse aeroporto para se conectar ao Brasil inteiro e não só ao Rio de Janeiro. Quem também tem boas expectativas com a retomada dos voos comerciais é a administração da cidade. Para o secretário de Inovação e Desenvolvimento, além da geração de emprego e renda, os pousos e decolagens podem fortalecer o turismo local e da região. Esses números confirmam um potencial que a gente já sabia que haveria, né, um voo de sucesso. O voo só vai crescer. É importante que, né, é para toda a região, não é só da cidade de São José. Tem muita gente embarcando de todo o vale, o que já era desejado e esperado. Mas além dos voos comerciais, o aeroporto de São José dos Campos também realiza voos de cargas. A atividade foi retomada há cerca de um ano. Em 23 de maio de 2023, pousou na cidade uma aeronave que vinha de Miami com 55 toneladas de carga. Atualmente, a rota Miami-São José acontece ainda 2 vezes por semana. E os aviões já chegam mais carregados do que nas primeiras viagens. Bom, hoje nós estamos com 2 voos semanais diretamente de Miami, atendendo a cerca de 30 clientes aqui do Vale do Paraíba, né? E esse número vem crescendo, não só o número de clientes, como vem crescendo também o volume de carga. Quando começamos esse voo aqui, nós recebíamos em média 15, 20 toneladas por semana, o que representa menos de 40% da capacidade do avião, que é um Boeing 767. Hoje, por exemplo, o avião que chegou hoje chegou com 85% da capacidade do voo e está chegando muito próximo, os últimos voos estão chegando muito próximo da capacidade total do avião. Uma das ideias da concessionária que administra o aeroporto é expandir os voos de carga. E para que isso aconteça, propostas já estão sendo ouvidas.
O que nós fazemos são estudos técnicos, isso nós fazemos constantemente. Geralmente, quando a gente percebe, conversa com o cliente, percebe que ele tem a necessidade de trazer carga de um outro lugar que não seja os Estados Unidos, nós buscamos ver se a gente consegue encontrar uma solução. Não depende da gente, não depende do cliente, depende de vários outros atores. Então, a primeira coisa que nós fazemos é fazer um estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade, novas rotas, isso nós fazemos constantemente. Para a Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes da Câmara, que apoiou a reabertura do aeroporto, a ampliação das atividades do aeroporto, seja para voos de carga ou comercial, é um apoio à indústria e economia local. E falando em planos futuros, o aeroporto de São José pode ganhar ainda mais destaque em breve. Em visita ao local, o ministro de Portos e Aeroportos visitou as instalações do terminal e estuda a possibilidade de fazer do nosso aeroporto o quarto mais importante do estado de São Paulo. Na parte de passageiro é ter mais rotas, ter mais destinos, é fazer com que o passageiro, a pessoa que mora aqui no Vale do Paraíba, perceba que é confortável, cômodo viajar a partir deste aeroporto super bem estruturado. Na parte de carga, nós queremos ter uma fatia muito grande de toda a carga importada pelas indústrias do Vale do Paraíba, porque elas são as grandes beneficiárias desse nosso serviço de carga que a gente oferece aqui, que é um serviço seguro, confiável. O que é importante? É importante que a gente vá, mês após mês, ano após ano, aumentando, né, a quantidade de carga efetivamente transportada. A capacidade do aeroporto hoje, do jeito que está, é 17.500 toneladas. Então a gente ainda tem bastante espaço para crescer antes de falar de ampliações, mas tomara que em pouco tempo a gente consiga ter um bom problema de ter o terminal de carga todo ocupado. Para a Câmara, investimentos na estrutura e ampliação dos voos no aeroporto de São José trazem inúmeros benefícios para a cidade. No intervalo agora e na volta, vamos mostrar um projeto de lei que tramita na Câmara e propõe a inclusão do estudo de Libras na rede municipal de ensino de São José. É daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Ação Parlamentar. E um projeto de lei que tramita aqui na Câmara Municipal, de autoria do vereador Rafael Pascucci, propõe incluir o ensino da língua brasileira de sinais no currículo da rede municipal de ensino. O objetivo é proporcionar aos alunos o aprendizado da segunda língua oficial do país. Gestos que se transformam em palavras. Nesta sala de aula, alunos surdos ou com deficiência auditiva contam com o apoio de uma intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. E tão importante quanto este apoio em sala é levar o conhecimento sobre a Libras para toda a comunidade escolar. Tramita na Câmara projeto de lei de autoria do vereador Rafael Pascucci que autoriza o Poder Executivo a incluir o ensino da língua brasileira de sinais como disciplina curricular na rede municipal de ensino. Como se trata do segundo idioma oficial do país, é importante que todas as crianças conheçam a Libras, surdas e ouvintes. A Libras ela é extremamente importante, né? Ela é uma língua. Então, eu acho que necessita que toda a nossa sociedade, tanto a escolar, né, como toda a sociedade, aprender Libras, porque quanto mais pessoas puderem aprender e a criança ter acesso à língua de sinais, mais acessibilidade ela terá. O texto da proposta descreve como o sistema deverá funcionar caso a matéria seja aprovada. O artigo 2 define que os professores surdos terão prioridade para o ensino nas escolas. Já o artigo 3 determina que a Secretaria de Educação e Cidadania ficará responsável por adotar as medidas necessárias para a inclusão da disciplina. A inclusão tem que ser na escola inteira. Então, todos os alunos, né, precisam ter acesso. Então, é extremamente importante que a língua de sinais seja realmente inserida dentro das escolas, para que todos possam ter acesso e que a gente não precise nem mais falar de inclusão, né? Que essa inclusão seja, na verdade, seja uma questão natural. A língua eles possam transitar e possam usar a língua de forma bem natural. Realidade que o Diego conhece de perto. Hoje ele é professor de Libras na ADAS, a Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo e Surdo. Mas na infância, precisou encarar as dificuldades de uma sociedade menos acessível no dia a dia. Quando eu era pequeno, quando eu fui para a escola, fui percebendo as diferenças dentro do ensino, só que eu ainda não me reconhecia como um surdo.
E nessa ocasião tinha um professor surdo, né, onde eu gostei muito dessa interação com ele, só que mesmo assim eu não entendia o que acontecia, porque havia uma troca. Uma vez era um professor surdo, depois era um professor ouvinte. E nisso eu não me encontrava. Tinha alguns colegas surdos que faziam a sinalização, mas mesmo assim eu ainda estava nesse processo de aprendizagem da Libras. Hoje, cerca de 5% da população brasileira é surda. A maior parte dela usa Libras como principal ferramenta de comunicação. E essa realidade tem grande impacto na educação. Segundo estudo feito pelo Instituto Locomotiva, em 2019, somente 7% dos surdos no país tinham ensino superior completo. A fonoaudióloga da ADAS explica que a inclusão durante o período escolar faz diferença para toda a vida. Quanto mais vocabulário, quanto mais inserido na língua de sinais, quanto mais a criança surda tiver recursos, né, para poder aprender a língua e para poder ter o acesso, mais ela vai aprender, mais ela não vai ter essa privação da língua, né? Então, ela vai aprender como uma criança ouvinte, porque muitas vezes a gente pode pensar, mas a criança surda não tem mais dificuldade de aprender. Não, não é isso, ela não tem acesso à língua dela, por isso que muitas vezes acontece de ter algum atraso. Para o vereador Rafael Pascucci, a Libras, como matéria regular nas escolas, é mais um passo na direção da igualdade de oportunidades educacionais e sociais. É de extrema importância a questão de ter uma disciplina da Libras, porque ela não pode deixar essa língua acabar, deixar essa língua morrer. Porque eu fico imaginando outros surdos que tenham talvez vivido como eu vivi, né? Hoje que eu tenho a possibilidade de ser um professor surdo, que eu tenho a possibilidade de ensinar Libras para outras crianças surdas, que também outros ouvintes que também possam ser profissionais conforme a sua língua. Não precisa ser necessariamente um professor, mas quando a gente, por exemplo, assim, quando eu ensino as crianças a sinalizar de forma básica mesmo, um eu te amo, um oi, um tchau, um bom dia, um boa tarde, o surdo já se sente, as crianças surdas já se sentem incluídas, já se sentem pessoas importantes, né? Então, e essa é a importância da questão da diferença, de todos nós estarmos sempre unidos. Última pausa do Ação Parlamentar e a gente volta em instantes. No complexo da antiga tecelagem Paraíba, um ateliê de artes visuais recebeu o nome de um pintor holandês responsável pela organização da Escola de Belas Artes do Vale do Paraíba. Criada em 1962, a instituição sem fins lucrativos oferecia oficinas, cursos de pintura, desenho, xilogravura e cerâmica, e a contribuição de Johann Gutlich foi fundamental. As pinceladas expressionistas nesse autorretrato reproduzem a alma artística de Johann Gutlich, pintor holandês que revolucionou as belas artes em São José dos Campos. Ele tinha um cuidado, inclusive, com a literatura e com a mistura de várias artes, né? Não só referente à pintura, mas também ele tinha uma ligação muito forte com a música, com a literatura. O holandês nasceu e viveu durante 33 anos em Roterdã. Mesmo com pouca idade, Johann acumulou vivências intensas, como a quebra da Bolsa de Valores de 1929 e o bombardeio à cidade natal durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940. A casa da família Gutlich foi a única na rua a não ser devastada pelas bombas. George, filho de Johann, conta que, apesar das circunstâncias, o pai manteve viva a alma de pintor. A relação dele com a arte se deu nesse universo conturbado, para você ver a importância desse chamado, né? É um chamado mesmo, em que a pessoa não consegue viver sem aquilo. Ele fez 2 exposições no museu, que é o Museu Boijmans, onde hoje há 3 obras dele, e uma vez eu perguntei, vendo o currículo dele, perguntei por que durante uma guerra eles faziam exposições e concertos e publicavam livros. E ele me disse, de uma maneira muito singela, olha,
Nós precisávamos de cultura, de arte, como a gente precisa de pão, de água, sabe? Isso foi uma grande lição. A mudança da Holanda para o Brasil teve inspiração artística. Johan, sempre acostumado a pintar paisagens bucólicas no país de origem, foi aconselhado por um amigo também pintor a conhecer a luz da América do Sul para compor suas obras. O país escolhido foi o Brasil, e é notável a mudança na iluminação das pinturas feitas em terras brasileiras. Ele disse que seria muito importante uma experiência num lugar com uma luz diferente, com um clima diferente, com cores diferentes. Faria muito bem. E ele pensou, ele falou, pode ser um lugar na América do Sul, acho que isso seria muito bom para você. Em 1953, Johan foi convidado por um grupo de intelectuais brasileiros para expor nos museus de arte moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em 62, outro convite trouxe o pintor a São José dos Campos. A pedido da prefeitura, ele recebeu a missão de criar uma escola de belas artes na cidade, que seria atrelada a uma futura universidade. Por conta do trabalho, o artista se mudou para São José. Hoje eu vejo que aquilo foi um sonho, né? Porque ele tinha ao lado dele pessoas de um cabedal de conhecimento incrível, né? Ele tinha desde aqueles mestres italianos que dominavam, né, anatomia, dominavam escultura. Você tinha um professor holandês que era o Van der Wiel, que era um exímio fundidor, né? Uma escultora austríaca, que a Annie Galitzini, que tinha uma formação assim incrível. Para homenagear e perpetuar o legado artístico de Johan Gutlich em São José, o Ateliê de Artes Visuais, localizado no espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, recebeu o nome do pintor. Lá acontecem oficinas de pintura, desenho, aquarela, tecelagem, xilogravura, entre outras atividades. O local ajuda a conservar a cultura em São José. Ter numa cidade ateliês de arte e que sejam gratuitos é fundamental para que tenha uma formação mais integral, uma formação inclusiva, né? E isso acontece na Fundação quando ela se propõe a vários tipos de artes em ateliês, que é o caso das atividades que acontecem no ateliê Johan Gutlich, que fica no Olívio Gomes, né? E para quem conhece a importância das obras de Johan, saber que o nome do pintor foi eternizado em São José é um presente que ajuda a manter viva a memória artística desse holandês que adotou no coração o Brasil e São José dos Campos. A coisa mais bonita que ele construiu na vida foi essa relação de amor para com as coisas, né? Isso talvez seja o mais interessante, porque era uma pessoa que não passava um instante sequer sem estar encantado com aquilo que ele via, com as pessoas que ele conhecia, sabe? Eu acho que é de fundamental importância, assim, o comemorar o centenário dele e os 70 anos dele de Brasil, né? É algo incrível, assim. É isso, pessoal. O Ação Parlamentar fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E não se esqueça que toda a programação está disponível no canal do YouTube TV Câmara SJC. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau, tchau.